E aí, primos, vocês estão bom? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Ferreira Cast. O tema de hoje é New Face Reality, o primo pobre do BBB. Então pega a pipoca e roda a vinheta. Uma dupla de primos decidiu criar um podcast. Oi, meus primos do nosso Brasil! O Ferreira Cast está no ar! Bom, gente, lembra que no episódio passado a gente mencionou que nos próximos episódios, em geral, serão sobre reality shows menores? Então, hoje o programa é sobre um reality show caseiro e de baixíssimo orçamento, que entraram só com a cara e com a coragem. Então, bora lá! Hoje o programa é para quem quer descobrir bons realities para se ver no YouTube. Então já vai soltando o dedo aqui no like e comentando o que você quer ouvir nos próximos episódios, claro, se tiver pelo YouTube. Ah, e também já segue nosso Instagram, @ferreira.cast. Assim você fica por dentro de tudo do nosso humilde programinha. E também já manda pros amigos, faz a boa aí, gente, bora? Antes de mais nada, é bom explicar um pouco sobre esse reality. O programa é exibido pelo canal do YouTube New Face Reality, sendo um reality show com o mesmo esquema do BBB. E detalhe, totalmente gratuito e de baixíssimo orçamento. Bom, como que é esse esquema? 20 e poucos participantes dentro de uma casa, com provas e votações constantes, além de contar com o voto popular para eliminar os participantes de 1 até a grande final. Mas a gente não traria esse reality se não tivesse um diferencial, como eu já disse, a questão do baixíssimo orçamento. Porque tem apenas 12 câmeras filmando a casa por 24 horas por dia. E eles apelam para a intensidade, já que só sendo muito louco para transmitir 24 horas um reality criado pelo YouTube. Ainda ouvindo uma enxurrada de críticas. E detalhe, gente, isso é muito legal, porque a cobertura que esse programa traz, mesmo sendo baixíssimo orçamento, a qualidade sendo muito inferior à qualidade do BBB, ele traz uma cobertura completa, totalmente gratuita e no YouTube, né? Então você tem essa questão do chat ao vivo, você tem essa questão da influência direta do programa. É bem legal a participação que tem entre o espectador e os participantes da casa. Sim, inclusive eu vou citar mais à frente aí no programa, só não querendo cortar a pauta, né? Mas assim, nessa questão de chat, mano, eu interagi com o chat na época que tava rolando aí o de 2023, edição aí mais recente, e cara, é muito interessante porque ex-participantes comentavam ali no chat, então isso dava uma emoção a mais. É como se você estivesse assistindo do BBB e a Juliette estivesse lá na live comentando com você, então isso é bem interessante colocar nesse nível de igualdade entre os espectadores e os participantes ali, os ex-participantes no caso. E bom, gente, os participantes são confinados dentro de uma humilde casinha no interior do Paraná, com um galpão ali de eventos, digamos. E bom, o programa começou em 10 de maio de 2021, com participantes de perfis anônimos e famosos que vão de personal trainers e tequileiras, como é o caso de uma participante que a gente vai comentar, a aspirantes a influencers. E bom, gente, vou recomeçar. Bom, o participante mais famoso é o Hulk Magrelo, que era assistente de palco lá do programa Legendários da Record. E aí, quem ganhar a competição leva para casa o título de ex-New Face, além de uma moto de R$6.000, um pacote de viagem para Cancún e outro valor de R$5.000 para qualquer destino do Brasil. E eu imaginava que esse prêmio era bem maior, na verdade. Quando eu fui pesquisar, eu vi em algum lugar que o prêmio era tipo de 20, 30 mil. E eu pensava, nossa, gente, é um valor um pouco baixo, mas eu pensava, nossa, bastante para uma produção tão pequena, né? E não, gente, na verdade, o prêmio é muito menor do que eu imaginava. É uma mera moto de R$6.000 aí. Então, assim, gente, uma moto de R$6.000 deve ser uma CGzinha, assim, uma moto simples também. Mas eu achei bem interessante. Inclusive, a gente vai comentar que o campeão da primeira edição disse não ter recebido esse prêmio. Mas, gente, eu vou falar para vocês a minha opinião. É um reality show de baixo orçamento, achei legal a ideia também de colocar a questão da viagem para Cancún, outro prêmio no valor de R$5.000. Mesmo porque são subcelebridades, assim, não são pessoas tão conhecidas, né? E acabaram se tornando conhecidas exatamente por conta desse reality. Achei o prêmio razoável, porém tem essa questão de alguns ex-participantes reclamar sobre não ter recebido o prêmio, né? Então, de fato, esse conflito é interessante. Mas eu acredito que somando todos esses prêmios que tem, deve dar aí um valor de cerca aí de R$20.000, sim. Como é um programa de baixíssimo orçamento, tá dentro da média, né? E além disso, sim, a gente vai comentar também que essa questão de críticas que o Rogério Rocha, que é o dono do programa, andou recebendo,
Tinha muito essa questão de, porque é um reality de baixo orçamento, assim, beleza, eu fui lá sabendo que o reality show era pequeno, mas eu sabia que era tanto. Mas, cara, é meio óbvio, porque, sabe, inclusive, eles falaram assim, olha, os custos que a gente teve no hotel não foi cobrado, aliás, foi cobrado, acho que não foi pago pela produção, eles tiveram que pagar tudo, pagar a comida, pagar tudo. Quando eles entraram no reality show, eles começaram a passar fome, teve umas coisas assim de não ter muita comida. Só que, na verdade, isso acontece no BBB também. Porque lembra que tem aquela xepa, aquela coisa assim e tal. Então o pessoal da xepa passa fome. Só que como lá não tem esse tipo de prova para ver quem vai ter mais ou menos comida, eles ficam meio que na xepa, sabe? Então eles não têm muita comida. Então, assim, é muito caro, na verdade, você manter todo mundo ali. E isso era uma coisa meio clara, assim, sabe? O Rogério nunca escondeu que o programa era de baixo orçamento. Então muita gente questionou, tipo, nossa, mas vai passar só no YouTube? Ai, sabe? Parece que as pessoas não leram o contrato, parece que não pesquisaram, sabe? Então, vamos explicar um pouquinho das regras aí. As regras são mais ou menos simples e o jogo entrega o caos que todo reality deve ter. Muitas discussões, choro e bastante entra e sai. Ao longo do primeiro mês, novos participantes vão entrando na casa toda semana, são eliminados. Tá, novos participantes, vou repetir. Ao longo do primeiro mês, novos participantes vão entrando na casa. Toda semana são eliminados de 3 a 5 pessoas, as mais votadas pelo espectador. E aí tudo depende da dinâmica do jogo, de acordo com o dono e apresentador do reality, o Rogério Rocha, de 32 anos, que é um estudante de jornalismo. E bom, o Rocha diz que se inspirou nas regras do xadrez, então criou as figuras de rei e rainha, que seria tipo um líder do BBB, sabe? Da casa, para quem vencesse a prova de resistência. E o cavalo de Troia, que pode imunizar ou indicar alguém para eliminação, tipo um anjo do BBB, sabe? E a eliminação é conhecida como checkmate. Então, assim, gente, sobre essa questão aí de que o programa plagiaria o BBB, bom, não é verdade, até porque esse modelo de reality show não só é comprado, assim, que o BBB do Brasil comprou essa estratégia de outros reality shows aí e de BBBs de outros países, como também isso não é registrado, ou seja, não seria um plágio ao modelo do BBB, exatamente porque isso não foi registrado no nome do BBB, por exemplo. Isso é bem interessante porque a gente achou assim as regras bem claras e é um modelo que já é conhecido exatamente para que o público não precise se adaptar ao modelo novo. Inclusive, um reality show similar é a Casa dos Artistas. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um programa sobre isso, que era do Silvio Santos. E assim, eu acho que existe uma discussão muito clara sobre qual o limite das intervenções que o apresentador pode fazer no programa. Porque o Silvio Santos, assim, alguém era eliminado, ele levava de novo, falando, não, agora você vai voltar para casa. E ele fazia o que ele queria, sabe? Então, quando um participante que ele gostava, ou que vendia muito, assim, que todo mundo assistia por causa dele, saía do reality, ele puxava de volta, tipo, Supla e tal. Então, assim, o Silvio Santos, ele fazia o que ele queria, porque a casa era dele, então ele podia fazer o que ele quisesse e tal. Então, acho que a mesma coisa ocorre com o Rogério Rocha, porque ele pode fazer o que ele quiser, ele pode dar bronca em quem ele quiser, ele pode ter favoritismo. Então, assim, muita gente reclamou disso, mas era uma coisa meio óbvia também que ia acontecer, né? Exatamente. Sem falar que essa questão do plágio em específico, a TV, ela tem muito essa questão de concorrência. Então, você tem os programas, por exemplo, de domingo à tarde, eu vou citar de exemplo, que quase todas as emissoras vão ter uns programas com praticamente o mesmo formato. Então, essa ideia de reality show de casa é uma ideia que não é só no Brasil popular, mas como em outros países do mundo. Então, essa ideia de reality show de baixo orçamento, ela veio a calhar totalmente no contexto brasileiro, principalmente porque esses programas custam muito caro e eu não vejo com nenhum título de nenhum plágio nesse sentido, né? E também citando sobre a Casa dos Artistas do Silvio Santos, e até sobre essa questão da intervenção do apresentador no programa, é de se esperar, tratando de ser um programa, primeiro, não é comprado por uma emissora, então as regras elas acabam sendo feitas dentro do programa ali no YouTube, e também porque o apresentador é o dono, então é provável que vai ter essas questões, e isso já era esperado desde antes do programa. Então, gente, também outra coisa para vocês verem a grandiosidade desse reality, o Will fez na primeira edição, logo do programa, logo de cara, já colocou um casal gay, enquanto que o programa de férias com o ex, que já possui 7 edições no Brasil, só teve seu primeiro homem gay apenas em 2020, já na 5ª edição do programa. Inclusive, eles chegaram a gravar na época da pandemia, assim como A Fazenda e outros realities. E bom, gente, nessa questão da pandemia aí, deu muito trabalho, na verdade, que o pessoal do New fez fazer, porque diferente de outros realities
que tem uma pessoa que trabalha com enquadramento de câmera, um diretor, uma pessoa que cuida de comida, que cuida de roupa de cama. Não, gente, eles tiveram que cuidar de tudo e ao mesmo tempo. Em tudo. Então, pensar nas regras, pensar nos participantes, pensar em tudo. Então, chegaram com tudo e com muita polêmica também, já nesse esquema de reality show. Em uma entrevista do portal UOL, Rogério Rocha disse, abre aspas aí, a região sul já é muito conservadora, no interior mais ainda. Acho que o pessoal achou que teria muita pegação ou que seria algo totalmente vulgar, relata. De novo, no início teve uma certa resistência, mas agora todo mundo assiste. E isso é legal, porque também mostrou que as pessoas do Sul poderiam consumir um reality show, enfim, que tem pessoas aí que provavelmente o pessoal do interior, como ele comentou, não costuma gostar e tudo mais. Então é bem legal também essa questão de desmistificar essas ideias e trazer esse programa para mais perto, porque às vezes uma coisa tipo o BBB, ela é muito longe, porque ela não consegue alcançar todo o Brasil, assim. Então, assim, é legal trazer uma coisa do Sul, que nem o primeiro episódio que a gente fez, Obrigada a Matar, sabe? É legal quando você tem uma coisa de baixo orçamento mais perto de você, porque você se sente mais parte daquilo, como mencionei, a questão do chat das lives e tudo mais. Então, isso é bem legal, inclusive ocorrer no interior também. Não só ocorrer no Sul, mas ocorrer no interior. Então, imagina se fosse o interior do Nordeste, ou, sabe, do Sudeste aqui mesmo, sabe? Um programa que fale sobre essas questões, assim, um programa de confinamento, tudo mais. Interessante quando isso está mais perto de você, você se sente um pouco mais em casa, sabe? Exatamente. E o fato de ocorrer no interior, ele traz também essa ideia de estar num lugar mais zona rural, né? Então eu acredito que para o próprio participante do reality, isso também vai ter um efeito muito melhor, assim, né? Mentalmente melhor. Então é bem legal, eu achei bem interessante também essa iniciativa do Rogério Rocha de trazer esse programa para o interior da região sul, né? Um clima que para mim é muito agradável também, então eu achei bem legal. Fora que o BBB, por exemplo, uma coisa que eu particularmente acho zoada é que quando vem alguém que é do interior, ele é chamado lá de agroboy, aí começam a zoar o cara, porque ele usa chapéu, que ele é muito caipira e tal. Então, assim, eles têm sempre um sotaque muito específico, os participantes falam de umas problemáticas, assim, de umas pautas sociais e tal, que o pessoal do interior não conhece, não consegue comentar sobre, e muitas vezes essas pessoas se sentem excluídas do debate. Então, quando você traz um programa que são pessoas mais pobres ali, que não são tão conhecidas, que elas não têm tanto conhecimento dessas pautas, ou não entende muito da internet e tudo mais, é muito engraçado de assistir também. Às vezes o Rogério chama, inclusive, alguns participantes mais velhos, isso é bem interessante. Também, gente, logo na primeira festa, 2 participantes arremessaram garrafas um no outro e foram expulsos no dia seguinte. Uma dos envolvidos nessa discussão era Barclay, uma mulher trans que relata ter ouvido comentários preconceituosos de outros participantes e ter sido ameaçada por um dos produtores da casa, que dizia que ela estava queimada na internet. Em todas as situações, Barclay afirmava ter procurado o Rogério para denunciar os comportamentos, mas afirmar que nada disso foi feito. Bom, essa resposta não é muito específica, ele respondeu em geral. Então vou falar um pouquinho sobre o que ele disse numa entrevista para o portal TAP-UOL. Ele disse: inclusive, vamos nos defender judicialmente de todas as calúnias feitas por pessoas que não conseguem provar tais falas. E também que a equipe é séria e profissional. Tal afirmação da ameaça de morte precisa ser confirmada. E eu, enquanto diretor, quero mais detalhes para que a gente faça uma representação na delegacia, porque eu desconheço qualquer ato assim. Então, essa questão da ameaça de morte, a gente não sabe se é exatamente sobre a Barclay ou se é sobre outra pessoa, mas, assim, é bem crítico, né? Não sei se outras pessoas também foram ameaçadas, mas nesse caso aí, é bem interessante também, porque ela alega que comentou com ele sobre esses comportamentos agressivos que andavam tendo na casa, mas também ela afirma que nada foi feito. Na verdade, gente, as críticas que fizeram aí, os participantes reclamaram de muita coisa ao longo do reality show. Então, assim, era meio óbvio que ia dar tudo errado mesmo, porque é um reality show muito pequenininho, mas é cômico perceber, tipo, o quanto que o pessoal imaginava que isso alavancaria a carreira dessas pessoas, ainda que o programa, assim, nas lives não desse nem 100 pessoas. Um exemplo de comportamentos também que teve de ofensas dentro da casa, alguns problemas que teve nesse sentido, posso usar um exemplo de uma transmissão ao vivo que um dos participantes perguntou ao companheiro de isolamento se tomava Gardenal. Para quem não sabe, Gardenal é um medicamento destinado à prevenção do aparecimento de convulsões em indivíduos com epilepsia.
uma doença do sistema nervoso central que causa convulsões e crises de ausência no paciente. Bom, Rogério então deu uma bronca no participante, alegando que seu programa não é bagunça. Além disso, o contrato do programa prevê expulsão por agressões e comentários preconceituosos, segundo Rogério. Palavrões são até tolerados, mas se falados com muita frequência, rende puxões de orelhas do próprio apresentador. Isso é interessante porque eu assisti uns pedaços da edição desse ano. Aliás, se você for procurar no YouTube, a gente não tem, infelizmente. As edições anteriores não ficou no canal deles, não sei porquê. Mas agora a gente está esperando a edição de 2024, que eu já vou comentar um pouco mais abaixo. Mas bom, sobre essa questão das brigas, uma pessoa, que é a Débora Furacão, escreveu: rola muita briguinha lá dentro, sabe? Por pouca coisa a gente já discutia. Também rola muita fofoca e paquera também, né? Relatou aí, como eu mencionei, Débora Furacão, que é dançarina e tequileira que passou apenas 16 dias na casa. E bom, gente, sobre ela, eu acho curioso mencionar que ela é nascida em Nova Odessa, São Paulo, e contou em uma entrevista que passou a frequentar academias por conta de um quadro de depressão que estava superando por conta de um relacionamento abusivo. E ela explicou assim que ela ressurgiu das cinzas, ela tem toda essa questão de mostrar como que essa atividade física ajudou ela na sua vida pessoal. Isso é bem interessante, porque a participante também foi na primeira edição e disse que os dias que passou em Ubiratã, onde o programa é gravado, foram muito intensos. E ela diz isso porque ela, em 2 semanas, já formou um casal com o modelo e também ex-participante Leonardo Batista. Foi muito rápido. Além de ter sido constantemente acusado de ser manipuladora pela participante Rayane Costa, designer de sobrancelhas eliminada pouco depois de Débora. E sobre isso, a Rayane comenta que se ela fosse manipuladora de fato, ela teria que ser inteligente. Nossa, consertou demais, né? Bom, nossa parte, peraí aqui. Bom, sobre Rogério Rocha, né, e o seu reality. Bom, o que a gente precisa saber sobre ele? Ele era um fã de carteirinha de realities como o BBB. Então, em 2020, durante a pandemia, ele começou a colocar no papel o sonho de criar um reality do seu jeito. Ele é nascido em Ubiratã, cidade a 546,6 km de Curitiba, e o rapaz do interior, só a cara e coragem, criou do zero um programa. Bom, gente, o programa ficou por um bom tempo sendo transmitido pelo canal online TV e Papo. Atualmente não é mais, mas onde ele vinha, enfim, trabalhando como apresentador há 3 anos, aí antes do programa estrear. E bom, formado em administração de empresas, o Rocha se formou e formou uma equipe de 5 pessoas para transformar o New Face Reality Brasil em realidade. Até agora, o Rocha diz ter investido mais de 60 mil reais no programa, o que não é barato, né? O que é um detalhe também, porque comparado a essas grandes emissoras, é um programa com custo até que minimamente acessível, porque com 60 mil reais ele conseguiu realizar um sonho dele de muito antes, né, de conseguir construir esse New Face. Então, de fato, achei muito legal e admiro a persistência dele em tentar entrar num ramo que é muito específico e muito dominado por grandes empresas. Então, de fato, ele é um cara que, para mim, é um visionário e achei muito inteligente a ideia dele de conseguir realizar esse sonho dele. Bom, o fato é que o mais legal do New Face são as propagandas, onde eu me recordo que no ano passado... Viu, gente? O fato é que o mais legal do New Face são as propagandas, onde eu me recordo que no ano passado, em 2022, boa parte das propagandas eram de um dos participantes, dono de uma ótica paranaense. Além delas, propagandas de comércio do interior do Paraná, como concessionárias, hotéis, fazendas, sorveterias e outras abrilhantavam os programas. E teve uma propaganda, gente, que eu rachei o bico, que passou em 2023 mesmo, que era sobre um hotel, que eu não vou lembrar o nome, infelizmente, porque eu não encontrei mais no YouTube. Mas o tanto que eu dei de risada, gente, inclusive eu literalmente caí na cadeira de tanto rir, tá? Era propaganda de um hotel fazenda, e, cara, era maravilhoso, porque, assim, tinha uma imagem de drone no fim da propaganda, que eu vou fingir que o nome do hotel era Tupinambá, não lembro o nome do hotel, tá? Então, assim, é como se eles afastassem a câmera e fizessem Hotel Tupinambá! Era muito engraçado, porque o som ia baixando conforme foi subindo, assim, parecia que o cara tava dentro do drone, sabe? Meu, muito engraçado. Então que o cara se empolga também no fim da propaganda, meu, é muito bem. Eu adoro, porque são tudo propagandas, assim, muito pequenas. Então, nesse caso aí da propaganda da ótica, inclusive, perdão, a gente foi em 2023, tá? Só corrigindo. Mas essa questão aí da ótica era muito engraçado, porque era o próprio participante que, no meio do programa, parava pra falar assim, gente, venha para a nossa ótica.
E ele tava dentro da casa ainda, tipo assim, era muito engraçado. E de acordo com o Rogério, ele e a equipe montaram um escritório também ao lado do galpão para servir ele como um núcleo de edição e direção. Olha o que ele falou, abre aspas. Quem dorme menos é o responsável pela edição. A primeira edição foi gravada durante a pandemia de Covid, como A Fazenda, de 2020. Eles encontraram muitas dificuldades de gravar o programa, mas tudo correu bem. Durante esse período, o dono do programa ainda precisou passar a testar o pessoal para garantir que nenhum dos participantes pegassem a Covid, além de emitir alvará de funcionamento, o que definitivamente não foi barato nem fácil. O mais legal desse programa é que fica muito mais fácil perceber perrengue dos bastidores, já que na Globo, por exemplo, existe uma penca de gente para resolver cada problema, mas lá não. Rogério disse: sou responsável por todos os participantes. Essa é a parte mais difícil. Mas foi tudo bem e tudo tranquilo até agora. Todos estão segurados. Seguro de vida, dentário e funerário. Imagina o trampo. A equipe teve uma infinidade de problemas técnicos, incluindo problemas de câmera, que eles não tinham uma troca dinâmica de câmeras, elas pareciam... Sabe aquelas câmeras de segurança filmadas todas de cima? Eles também tiveram problemas de áudio. Na primeira edição não tinha lapela, os participantes não tinham lapela, e um áudio ficava entrando no outro. Então, assim, sem aparelhos sofisticados para captar o áudio dessas conversas, tudo que os participantes falavam, gente, era quase impossível de entender. Ainda mais porque durante as discussões, aí todo mundo falava ao mesmo tempo e aí que a coisa embolava de vez. Pior que tudo isso dá um toque ainda maior de originalidade, porque obriga o espectador a entender por conta própria as frases ditas e interpretar tudo sozinho. E além disso, por o programa ser exibido em live, é possível ver o chat da live e interagir com outros espectadores, como comentei, e também discutir sobre o que estava ocorrendo. E em entrevista ao Tab, da UOL, de César, ex-participante do reality, diz que Rocha é corajoso e inovador, e de fato concordo com ele, e que já tem gente de olho no programa. Afirma ainda: não vou citar nomes, mas tem ex-BBB querendo participar. Ele tem 55 anos hoje e já participou do BB de 2010. Além disso, gente, já vale comentar que a edição de 2023, a última agora, durou meros 25 dias de setembro. Então, inclusive, se você quiser se inscrever, a gente vai tentar deixar aqui o site, eu não sei se vou encontrar, mas assim, a edição de 2024 já está confirmadíssima, mas ainda nós não temos uma data de estreia. Sobre a de 2023, a data de estreia foi no dia 3 e a final ocorreu no dia 28 de setembro. E bom, sobre as inscrições dos participantes, a gente gostaria de ler algumas que foram escritas por eles próprios. Isso é bem interessante, inclusive a que o Paulo Pupin escreveu, ou conhecido também como Emo Velho, que é o vencedor que é o vencedor do reality desse ano. Vamos começar com a descrição do Paulo, ex-participante do reality. Abre aspas. Comecei como modelo há mais de 20 anos. Logo após, e ainda no cenário da moda, continuei atuando como produtor de concursos de beleza, contemplando um renomado nome a nível Brasil. Assim, sou reconhecido como queridinho dos famosos, por minha popularidade, carinho, credibilidade e profissionalismo. Então, já me conhecem, acendam as luzes e abram as passarelas que vou passar no New Face Reality Brasil. Deus me guie. Eu construí uma linda carreira de atriz e sou amazonense. Sou conhecida no cenário audiovisual do Amazonas e ganhei um destaque nacional com a novela A Força no Querer da Rede Globo. E agora poderão me ver fora do personagem em um reality show. Comenta a Rosa, ex-participante aí dessa edição também de 2023. O próximo participante, que também achamos muito interessante comentar, é venezuelano. O nome dele é José Galileu. Ele diz assim, abre aspas: sou da Venezuela, morando no Brasil há mais de 6 anos. Saí do meu país procurando uma melhor qualidade de vida, já que passava por uma crise econômica muito forte. Hoje em dia, por minha valentia e coragem, me demonstrei que não existem obstáculos que possam me impedir de lograr meus objetivos. Como disse o ditado, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu tô falando assim, gente, porque é exatamente uma brincadeira pela forma como ele fala e foi passado a escrita dessa forma. A próxima participante é a Nicole, que também eu lembro que foi bastante acusada de falsidade. Então vamos lá.
Nicole escreve: tenho 29 anos, trabalho com música, atuação, além de ser formada na área de saúde, dentista e professora. Estou me jogando com força e determinação nesse jogo. Correr atrás de objetivo é desafiador e, ao mesmo tempo, emocionante. Para ganhar esse desafio, é preciso determinação e entrar e dar o seu melhor. Agora gostaríamos de ler também uma descrição de um personagem muito jovem que participou desse programa. Elias, um ex-participante. Abre aspas, tenho 19 anos, sou influenciador digital, estou cursando técnico em enfermagem, espero muitas expectativas para esse reality. Sou o tipo de pessoa que gosta de interagir, dançar, ser verdadeiro e autêntico. Estou chegando, aguardem. Aí, a Elaís escreve: podem me chamar de Lilica. Sou atriz, modelo, maquiadora artística, jornalista e já fui Miss São Paulo América. Sou escorpiana, vegetariana, amante de café e muito intuitiva. Meu objetivo é simples, jogar e ser a melhor versão de mim, apesar de ser competitiva. Mas fiquem tranquilos que eu vou ser um amorzinho. E só pra avisar, eu não gosto de falsidade. Bora junto? Ó, já falou que não gosta de falsidade. Deve ter rolado umas tretas entre a Laís e a Nicole que eu não tô sabendo, né? Ainda, gente, vale reforçar sobre a perseverança do Rogério Rocha, que de fato foi um cara que, na minha percepção, era um revolucionário, que pôs aí seu dinheiro num programa de baixíssimo orçamento, num contexto social muito diferente dos reality shows que a gente tem no Brasil ainda disponíveis, mas um programa muito legal. E, de fato, como é um programa ainda muito recente, eu espero e acredito que ele vai ter esse auxílio de algumas emissoras, provavelmente, na hora da execução, ou de alguns patrocínios um pouco maiores, para poder desenvolver essa ideia dele. Porque, de fato, ele é um cara perseverante e que, assim, merece o reconhecimento por isso. E também o público se sentir parte daquilo, porque quando você abre para o público, quem você quer que saia do programa, é muito por isso também. Inclusive, quando eu assisti os pedaços aí da edição de 2023, eu não gostava de um personagem que era o Andinho. Eu nunca gostei dele, assim, porque eu achei ele meio forçado, assim, sabe? E aí, quando teve essa questão da votação e ele foi eliminado, eu lembro que eu fiquei feliz, assim, porque eu pensei, nossa, acabou, tá, é um homem chato, vamos lá, vamos continuar, entendeu? E ainda é importante citar, né, para nós, como jovens apresentadores de podcast, a gente sabe essa questão do nervosismo na hora de você gravar, né? Então é normal que no começo ele sofra um pouco mais com isso, principalmente porque ele está trabalhando também com a questão visual, né? De imagem, não só voz. Então é de se esperar. Eu não acho que seja uma falta de carisma da parte dele, mas talvez uma adaptação que ele está tendo que passar. Não, e além de tudo isso, tem que se ressaltar que, mesmo com pouco orçamento, como a gente comentou, ele tá, assim, recebendo muitas críticas. Então, o Rogério recebe muitas críticas por parte não só de ex-participantes, como do público em geral. Só que, assim, o brasileiro acho que não tá preparado para conhecer um reality show tão pequeno, porque a gente tá acostumado com a Fazenda, com o BBB, com De Férias com Ex, programas que realmente têm uma produção maior, uma coisa mais sofisticada. Então eu acho que essa falta de sofisticação é uma coisa muito que as pessoas ficam muito em cima, principalmente por o Rogério ter esse sotaque de interior, às vezes ele erra um pouco o plural das palavras, esse tipo de coisa, que também é muito comum quando a pessoa está nervosa. Então às vezes ele fica um pouco nervoso, né? O que acontece, é perfeitamente normal. Só que a gente está acostumado com pessoas que já trabalham no entretenimento há muitos anos. Então, todos os apresentadores de Big Brother aí, que você pensar, né? Para mim, o melhor apresentador da Fazenda foi o Mion. Mesmo porque a gente acaba conhecendo esses grandes apresentadores hoje, já no auge da sua carreira, né? Mas muitos deles começaram não nas grandes emissoras nacionais, mas começaram gravando, às vezes, vídeos no próprio celular, ou então de emissoras muito pequenas. E por conta de ter desenvolvido o talento que eles já tinham, acabaram alcançando aí a nível nacional. Como você deu o mesmo exemplo do Marcos Mion, do Tadeu Schmidt e pessoas desse gênero. Então é normal que no começo a gente não tenha essa intimidade com as câmeras, com as gravações, com essa dinâmica de programa. Mas isso, dentro da experiência, você acaba desenvolvendo, né? Então é importante citar até o nosso podcast, o nosso primeiro podcast, que foi uma experiência muito interessante para nós que gravamos. E isso acabou sendo melhorado. A cada programa que passa, a nossa tendência é desenvolver um pouco mais de técnica sobre comunicação, sobre como chegar até vocês de maneira melhor. Então isso é muito legal também. Exato, porque ele não tem exatamente aquela dicção de um apresentador normal, assim, tipo, um Tadeu Schmidt da vida, assim, sabe? Porque
que é o tipo de coisa que você vai treinando. Tanto que aqui no programa, gente, olha, uma curiosidade aí pra vocês de bastidor. No primeiro episódio que a gente gravou, o Lucas leu a pauta errado, que era uma coisa que era pra eu ler, que ele falou assim, que ele é assim, tipo, que ele é fã do Tarantino, mas, gente, ele não é fã do Tarantino, já vamos corrigir aqui, tá? Eu sou fã do Tarantino, ele não é, então, tipo, ficou uma coisa meio esquisita. Mas, assim, quem é fã do Tarantino sou eu, galera. Eu adoro filmes do Tarantino, eu adoro Pulp Fiction. Bastardos Inglórios não, eu acho superestimado, mas eu gosto de outros filmes, adoro Os Oito Odiados. Então, assim, acabou tendo um equívoco aí, mas de resto tá tudo certo. Então é normal a gente ficar nervoso no começo, a gente sabe como é produzir um negócio desse. Ainda mais, gente, que eu tô aqui atrás da câmera, eu tô horrorosa. Vocês não sabem, mas eu tô toda descabelada, entendeu? É que agora a gente tá gravando aqui com só minha voz, né? Então, assim, você imagina, você gravar um programa que você tem que aparecer o tempo todo, ainda mais recebendo essa enxurrada de críticas que o Rogério, aliás, não sei porque eu chamo ele de Rodrigo, que o Rogério tá recebendo. Então, tudo isso é muito interessante, sabe? E ele vai, eu acho que ao longo dos anos, ele vai tomando cada vez mais intimidade ali com a câmera, né? Exatamente. E é importante citar ainda sobre a questão das nossas pautas, né? Como no primeiro programa a Fer estava citando, aquela coisa de você ficar preso na pauta, do medo de você sair da pauta e perder a tua lógica. Mas o fato é que quando você está falando com o público, você precisa se soltar, você precisa mostrar um pouco mais quem é você, sabe? Então é muito legal essa dinâmica de você se revelar, de você comentar, de você se soltar um pouco mais. E é um exercício diário, e de cada programa que a gente faz, a gente tenta desenvolver um pouco mais esse lado humano, digamos assim, do podcast. E não só isso, mas também, assim, é a terceira vez que a gente tá gravando aqui, episódio gravado em dupla, né? E toda vez que eu aperto aqui, a gente grava pelo Discord. E toda vez que eu aperto o comando pro robô começar a gravar, eu fico muito nervosa, então dá aquele frio na barriga, que é uma coisa muito gostosa, na verdade, de sentir. Então isso é bem interessante quando você pensa em programas assim, porque deve ser um frio na barriga gigantesco, de você tá lá, botando a cara a tapa, e tudo isso representa muita coragem também. Mas e aí, bora encerrar? Bora encerrar então! Então fechamos, primos. Agradecemos demais o seu play e até o próximo. Tchau!